Você tem curiosidade, meu amigo, sobre a corrida sprint da MotoGP para 2023? Se você ficou fora desse planeta nos últimos meses, talvez não tenha ficado sabendo dessa novidade, no mínimo interessante para a MotoGP. Não é unânime, há quem goste e há quem não goste, inclusive entre os pilotos, mas é um fato. Teremos sim corrida sprint em 2023, como tem ali na Fórmula 1, como tem no Mundial Superbike, porém lá chamado de Superpole Race. Enfim, vou falar tudo, trazer os detalhes para você agora sobre esta super novidade para o ano que vem. Já estamos todos na expectativa para a chegada da temporada 2023. Então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Mais um vídeo sobre moto aqui no canal neste dia de hoje. Acesse nosso site, tudo começa lá, é o informatudo.com.br/esportes. Lá você encontra o calendário com os horários das provas, quando vai ter transmissão do nosso canal, enfim, todas as informações para você, bem como as matérias que eu trago aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. O nosso Pix também tá aí na tela, caso você goste desse trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, certo? Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos com a informação. O formato dos fins de semana da MotoGP mudará significativamente em 2023. Os detalhes do design do novo cronograma DGP e a realização das mini corridas sprint no sábado, às 15 horas no horário local, são emocionantes de assistir. Estas corridas terão metade da distância da corrida de MotoGP do domingo. No caso de um número ímpar de voltas, o número da corrida sprint será arredondado para baixo. As corridas durarão cerca de 20 minutos de emoção. Um piloto de MotoGP em uma corrida sprint pode transportar no máximo 12 litros de combustível. No entanto, as equipes são livres para usar um tanque de 12 litros especificamente para as corridas de velocidade, porque os regulamentos também permitiram uma solução alternativa para limitar o tamanho do tanque para as corridas de velocidade a 12 litros. Então tem mudança no tanque para a corrida sprint. A admissão para a qualificação 2, o Q2, já será confirmada na sexta-feira. Atenção para isso, hein? Após o FP1 e o FP2. O FP4 anterior, de 40 minutos, será substituído pelo FP3 no sábado de manhã e durará 60 minutos no futuro. Este novo FP3 também será crucial para descobrir a configuração da corrida e para a escolha do pneu na corrida. Ou seja, resumindo, o FP4 não existe mais, vira FP3. E o FP2 já define o Q2 na sexta-feira, importante isso. O aquecimento warm-up para a Moto 2 e Moto 3 no domingo será omitido, e o aquecimento warm-up para a MotoGP será reduzido de 20 para 10 minutos. Tá aí a duração. Isso cria tempo para um Rider Fan Show às 10 horas da manhã, outra novidade, em uma tentativa de aproximar o ídolo do fã. Nesta apresentação de pilotos, os 22 pilotos de MotoGP vão ser conduzidos pela pista num caminhão com reboque e entrevistados por um moderador, mais ou menos como vimos ali na Fórmula 1, né? As respostas são então trazidas para o idioma local, abre aspas. Desta forma, vamos melhorar a interação entre as equipes, os pilotos e os adeptos na pista, fecha aspas nas palavras do diretor desportivo da Dorna, o Carlos Espeleta. A corrida de Moto 3 terá início no domingo às 11 da manhã, a Moto 2 às 12h15 e a corrida MotoGP às 14 horas, claro, no horário local. Apenas em Portimão e Silverstone, o horário de início será alterado para as 13 horas, devido à diferença horária de 1 hora para a CEST, que é a Central European Summertime. O resultado da corrida sprint não afetará o grid de largada para domingo, já que o resultado do Q1 e do Q2 continua contando, diferente da Fórmula 1 e do Mundial Superbike, por exemplo. O procedimento do grid da corrida sprint terá duração de 15 minutos, o mesmo que nas classes Moto 3 e Moto 2. As regras desportivas serão as mesmas da corrida de domingo, pelo que haverá flag to flag, um procedimento de recomeço rápido, em caso de abandono e depois uma segunda corrida que deverá durar pelo menos 5 voltas. Haverá apenas 3 avisos de limite de pista na Sprint Race, em vez de 5, como no evento de domingo. E as penalidades da corrida sprint podem ser transferidas para a corrida de domingo se, por exemplo, não houver tempo suficiente para uma penalidade de volta longa no sábado. Pontuação, olha só, pontuação para o Campeonato Mundial da corrida sprint. O vencedor levará 12 pontos. Segundo lugar, 9. Terceiro, 7. E depois 5, 4,
3, 2 e 1 até o 9º lugar. Os 9 primeiros ganham pontos e é bem interessante, quase metade da pontuação da corrida, então vale muito, sem dúvida, a pontuação da sprint vai decidir muito o campeonato. E apenas o Grande Prêmio de domingo contará para as vitórias do GP, mas uma nova estatística é iniciada com o número de vencedores da Sprint Race. Apenas o domingo é contado para as estatísticas de lugares no pódio, pole positions e voltas mais rápidas na corrida. Mas se, por exemplo, um recorde de todos os tempos for alcançado na corrida sprint, isso será incluído nas estatísticas. As voltas mais rápidas da corrida só contam para as estatísticas no domingo. As sessões de treinos para a Moto 3 serão todas reduzidas, de 5 a 35 minutos. E em vez de treino livre, as sessões serão no futuro simplesmente chamadas de práticas, porque elas decidem se vão para o Q2 ou fazem um desvio para o Q1. Somente na classe MotoGP o FP3 não decidirá mais o Q2. E isso será resolvido na sexta-feira, então espere mais emoção e manchetes na sexta-feira. Inclusive, esse é o objetivo principal da mudança, trazer mais emoção para todos os dias, porque infelizmente temos os fãs Nutella que só assistem domingo, né? A MotoGP quer trazer esse fã também para o sábado e para a sexta-feira. Na Moto 2 e Moto 3, a entrada direta no Q2, né? Os 14 primeiros sobem, mas os 4 melhores do Q1 só será decidido após o TL3 no sábado, como já acontece hoje. O Q1 e o Q2 no sábado à tarde decidirão as posições do grid da MotoGP no sábado e no domingo. Então o mesmo grid será na sprint e na corrida principal. Portanto, em 2023 haverá o dobro de corridas de MotoGP do que antes, o dobro de largadas e 2 cerimônias de premiação por fim de semana. Muitas mudanças e, como você viu, somente na MotoGP, né? Moto 2 e Moto 3 seguem inalteradas. Vamos então, para finalizar o vídeo, trazer a programação. Sexta-feira, tudo no horário local. 9 da manhã, 35 minutos, Moto 3, treino 1. 9h50, 40 minutos, Moto 2, treino 1. 10h45, 45 minutos, MotoGP, treino 1. 13 horas e 15 minutos, 35 minutos, Moto 3, treino 2. 14h05, 40 minutos, Moto 2, treino 2. E às 15 horas, 60 minutos de treino de MotoGP 2. Agenda de sábado, 8h40, 30 minutos, Moto 3, prática livre. 9h25, 30 minutos, Moto 2, prática livre. 10h10, MotoGP, prática livre. Às 10h50, 15 minutos, MotoGP, Qualify 1, Q1. 11h15, 15 minutos, MotoGP, Q2. 12h55, 15 minutos, Moto 3, Q1. 13h20, 15 minutos, Moto 3, Q1. 13h50, 15 minutos, Moto 2, Q2. 14h15, 15 minutos, Moto 2, Q2. E às 15 horas, a corrida sprint da MotoGP. Eu já estou emocionado aqui, vai ser muito legal. E a programação de domingo, então, teremos às 9h40, 10 minutos de warm-up, MotoGP, 10 horas da manhã e 30 minutos de MotoGP Ride Fun Show. 11 horas, corrida Moto 3, 12h15, corrida Moto 2 e às 14 horas, corrida da MotoGP, com as informações do site Speedweek. Tá, então as novidades da MotoGP para você, fantástico. Tá aí como será a corrida sprint para 2023. Chegou até aqui? Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, fica sabendo assim que os vídeos são postados por aqui. Acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá. E nosso Pix sai na tela. Se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos, qualquer valor é bem-vindo. Um grande abraço, obrigado e até mais.